Jacó vai então para uma terra que ele faz ali um altar ao Deus que te apareceu. E aí então Deus fala para Jacó: vai para Betel. E fez 3 promessas para Deus. E aí quando Deus fala para Jacó: sobe para Betel e habita ali, a ficha cai. Eu quero dizer para você que servir a Deus também é você construir altar na tua vida. Nós temos que viver para Deus, consagrar a nossa vida ao Senhor. A consagração requer despojamento de tudo que impede nossa comunhão com Deus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 35. Nós vamos ler aí o versículo de número 1, 2 e 3. O que eu quero usar aqui como tema para essa mensagem, como título para essa mensagem é o seguinte: promessa é dívida. Deus ele havia aparecido ali para Jacó quando ele fugia de Saul, nos momentos mais difíceis da vida de Jacó, nos dias mais difíceis da vida dele. Ele deita para dormir e ali ele tem um sonho de que era posta uma escada que chegava ao céu, e os anjos subiam e desciam por aquela escada. Ele constrói ali um altar e ele diz assim: olha, este lugar chamará Betel, que quer dizer casa de Deus. E aí Jacó vai então para uma terra que ele não conhecia, vive muitos anos ali naquela terra, se casa, constrói família. Deus faz aqui uma cobrança para Jacó. Irmãos, é natural do ser humano, na hora do aperto, na hora do sufoco, na hora do desespero, ele clamar a Deus e fazer promessas para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me livrar disso, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser assim, vou ser desse jeito. E aí a hora que estamos livres daquela situação, esquecemos de Deus. Observa, meus amados, que aqui Deus, ele vem falando para Jacó o seguinte: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Deus está aqui lembrando Jacó de algo que Jacó não fez para Deus. Amados, a pergunta que deve nortear a nossa mente aqui por meio desta palavra é o seguinte: por que Deus mandou Jacó ir a Betel, onde lhe apareceu pela primeira vez? Se tudo estava bem na vida de Jacó, por que Deus pede então para Jacó ir a Betel? Primeiro, irmãos, Jacó tentou manipular Deus, e ele prometeu servi-lo ao Senhor se o Senhor o abençoasse. Quando Deus apareceu para Jacó lá em Betel, a primeira vez, e quando Deus fala sobe a Betel, ele quer dizer: lembra, Jacó, do que você prometeu para mim quando eu apareci para você? Quando Deus apareceu para ele a primeira vez, Jacó impôs 5 condições e fez 3 promessas para Deus. Vai lá no capítulo de número 28 para você entender aqui o que eu estou falando e não ficar nas minhas palavras. Capítulo 28, versículo 20. Diz assim o versículo 20, ó: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, olha a primeira condição que Jacó impõe aqui neste voto:
Se Deus for comigo, Jacó está dizendo assim que a presença de Deus tinha que ser com ele. Se Deus for comigo. Segundo, Jacó pede ali uma proteção para Deus. E ele diz assim, e me guardar nesta jornada. Terceira condição que Jacó impõe para Deus ali, era uma providência de alimento. Ele diz assim, e me der pão para comer. Quarta condição que Jacó impõe ali para Deus, ele pede vestimenta, a qual ele diz assim, e roupas para vestir. E a quinta condição que Jacó impõe para Deus, que eu volte em paz. Onde Jacó estava aqui, amados? No texto que nós lemos, onde Jacó estava? De volta à terra do seu pai. Então Deus cumpriu com aquilo que Jacó propôs. Deus fez tudo aquilo que Jacó propôs. Tanto é, amados, que quando Jacó entra na terra dos pais dele, na terra prometida, que ele vai encontrar com Esaú, a qual queria matar Jacó, ele estava com medo. E a Bíblia diz assim que quando ele encontra com Esaú, seu irmão, ele vê no rosto de Esaú a aparência de um anjo. Olha para você ver o quanto Deus cumpriu com a parte dele. Assim Deus tem cumprido com a parte dele na tua vida. E aí Jacó faz então agora 3 votos para Deus, 3 promessas que Jacó promete ao Senhor. Aí no versículo de número, ele diz assim, se o Senhor fizer tudo isso, olha só a parte B do versículo 21, então o Senhor será meu Deus. Por que ele diz o Senhor será meu Deus? Olha, Jacó ele estava indo para uma terra a qual o povo era idólatra, adoravam a deuses. E quando Jacó diz, se o Senhor fizer tudo isso, o Senhor será o meu Deus, ele está dizendo, olha, lá na terra dos cananeus eu não adorarei a Deus nenhum, a não ser o Senhor. Segundo compromisso que Jacó faz com Deus aqui, segunda promessa, ele diz assim, o verso 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Jacó está dizendo assim, olha Senhor, eu vou adorar somente a Ti e honrar o Teu nome diante dos deuses cananeus, diante do povo cananeu. Terceira colocação, terceiro voto, terceira promessa, terceiro pacto que Jacó faz com Deus aí, no finalzinho do verso 22, ele diz assim, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então veja, amados, que quando Deus apareceu para Jacó a primeira vez, houve ali 5 condições que Jacó impôs e 3 promessas que Jacó fez para Deus. O Senhor será o meu Deus, adorarei somente a Ti, e tudo que me deres darei o dízimo. E agora eu pergunto, Jacó cumpriu com a parte dele? E aí quando Deus fala para Jacó, sobe para Betel e habita ali, a ficha cai, né? Segunda coisa que nós vemos aqui, o porquê que Deus mandou Jacó ir a Betel. Deus estava livrando Jacó das mãos dos cananeus. A filha de Diná de Jacó tinha sido violentada por Siquém, um jovem cananeu. E aí então Amor, que era o pai de Siquém, ele vai até Jacó e eles tentam fazer ali uma aliança. E nesta aliança que eles tentam fazer, algo errado acontece, providência de Deus, porque Deus sabia que se aquela aliança fosse concluída, se aquela aliança fosse firmada, Jacó iria adorar os deuses cananeus.
E aí então Deus fala para Jacó: vai para Betel. A segunda colocação aqui que Deus pede para Jacó subir a Betel é justamente para isso, para livrar Jacó das mãos dos cananeus. E nesta noite, irmãos, Deus está falando para você também: cumpre o voto que você fez, para que maldição não venha sobre tua vida. Cumpre o que prometeu antes que Deus comece a cobrar de você. Aí Deus, quando fala para Jacó: sobe para Betel, cai a ficha, ele lembra de tudo aquilo que ele havia prometido. E aí Deus continua dizendo assim: faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Saul, teu irmão. Irmãos, a Bíblia, ela vem falando aí de homens que foram construtores de altar. Então a Bíblia vem falando de homens que construíam altar. Agora, os altares que era construído a Deus eram feitos de pedras. E isso nos mostra, amado, que é trabalhoso, né? Exige esforço. Imagine só, o altar, ele tinha que ser feito num lugar alto, por isso que chama altar. E ali a pessoa tinha que carregar pedras até aquele lugar alto, até aquele monte, para construir altar. Era trabalhoso, era cansativo, era dificultoso. Mas tinha homens que tinham prazer nisto. Eu quero dizer para você que servir a Deus também é você construir altar na tua vida. E às vezes vai ser trabalhoso, vai ser cansativo, vai ser doloroso, mas você tem que ter prazer nisso. Construir altar exige renúncia. E servir a Deus requer renúncia da tua vida também. Tem muita coisa na tua vida que você precisa renunciar. Às vezes você está querendo a bênção de Deus, o agir de Deus na tua vida, mas não tem renunciado a algo que tem atrapalhado você. O animal que era colocado em cima daquele altar e era queimado naquele altar em sacrifício a Deus, amados, este animal representava uma vida que foi consagrada a Deus. E é isso também que nós temos que fazer, amados: consagrar a nossa vida no altar de Deus. E eu quero dizer aqui para você que a tua casa, o teu trabalho, o local de estudo teu, precisa ser transformado em altar, onde nós expressamos nossa consagração e adoração a Deus. Eu quero dizer para você, meus amados, que no Novo Testamento, Deus não aceita animal como substituto do ofertante. E eu volto a dizer aqui para você, irmãos: cumpre o que prometeu a Deus antes que Ele cobre de você. A hora que Deus cobrou Jacó, lembrou ele das 5 condições que ele havia imposto para Deus e das 3 promessas que Jacó fez. Sabe qual foi a atitude de Jacó aqui? Olha aí o versículo de número 2 do texto que nós lemos. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó reconheceu aqui: opa, eu estou errado. Irmãos, não foi Deus quem falou para Jacó: olha Jacó, vai lá no meio da tua família, lá do teu povo, e fala para eles lançar fora os deuses estranhos. Não foi Deus quem falou isso daí. Mas na hora que Deus falou para ele: sobe a Betel e edifica ali um altar, caiu a ficha. Jacó sabia o que tinha de errado na casa dele. Assim também como você sabe o que está errado na tua vida, assim como você sabe também o que tem de errado na tua casa. E nesta noite o Espírito de Deus está aí, revelando ao teu coração o que está de errado na tua casa, o que você tem guardado de errado na tua casa, o que precisa ser tirado da tua vida para que você agrade o coração de Deus. Raquel,
ela havia levado os deuses da casa do seu pai e colocado ali na casa dela. Os escravos que Jacó tinha adoravam os deuses da terra deles, e Jacó não proibiu. Hoje às vezes você tem tomado uma decisão: eu vou servir somente a Deus, mas tem deuses na tua casa que você não está lançando fora, você está deixando quietinho ali. Ao sair para Betel, Jacó, ele reconhece que ia para um culto de adoração. Agora olha só, a adoração a Deus envolve dedicação e lealdade. A consagração requer despojamento de tudo que impede nossa comunhão com Deus. O ritual para aproximarmos de Deus, irmãos, é uma limpeza no interior e uma mudança no exterior. Jacó torna-se um influenciador quando ele ouve ali a voz de Deus e toma uma posição na vida dele. Irmãos, é o que Deus quer de você também, que você venha influenciar a tua família, influenciar a tua casa, influenciar os teus amigos. Seja você um influenciador de Deus. Olha só, Deus quer que você seja este influenciador. Jacó levou sua família a se consagrar a Deus. Purificação é isso, irmão. Santificação é isso. É você deixar a velha criatura para trás, os velhos costumes, os velhos hábitos, os vícios, você deixar tudo para trás, para viver uma vida de santidade com Deus a partir daqui para frente. Um certo jovem entrou na forja de um ferreiro e ele ficou observando ali o ferreiro trabalhar. Tinha de um lado uma pilha de ferro, do outro lado outra pilha de ferro. Em uma estava escrito útil, na outra estava escrito inútil. E ele ficou olhando ali o ferreiro. Ele pegava o ferro lá da brasa, punha na bigorna, batia a marreta naquele ferro, e alguns ele punha na pilha de útil e outros ele punha na pilha de inútil. Isso chamou a atenção daquele jovem. Ele pergunta para o ferreiro, né? Como que o senhor sabe qual é o ferro que é útil e o que é inútil? Aí o ferreiro explica para ele, fala: olha, o ferro útil é aquele que quando você bate nele, ele é maleável. Agora, quando você bate no ferro e ele não entorta, ele é duro, e ele não presta para nada, ele quebra. E assim, amados, somos nós na forja de Deus. A pessoa só se torna útil nas mãos de Deus quando o coração dela é um coração maleável, é um coração a qual Deus possa trabalhar. Agora, quando o coração é endurecido, quando é um coração duro, esta pessoa se torna inútil nas mãos de Deus. Terceira colocação que Jacó faz aqui, amados, ele pede para a família mudar as vestes. Finalzinho do verso 2, olha aí, ó. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que nós podemos entender aqui por mudar as vestes? Primeiro, não dá para mudar as vestes sem mudar o coração, Não tem como você mudar o exterior sem mudar o interior. A mudança exterior é consequência da mudança interior. Quando você muda o teu coração, isso reflete no teu exterior. Quer ver um exemplo disso? O endemoniado gadareno era um homem que andava nu, ele era violento, ele não parava, não ficava quieto, ele tinha uma força extrema que ninguém conseguia prender aquele homem, diz a palavra do Senhor. Quando ele tem um encontro com Jesus, o interior dele é transformado. E a Bíblia diz assim, lá em Marcos capítulo de número 5, versículo 15, que algumas pessoas, quando chegaram ali no território onde aquele homem ficava, viram ele sentado, vestido e em seu perfeito juízo. Olha a mudança no interior como reflete no exterior. Então não adianta, meus amados, você querer mudar a tua aparência se o teu coração continua corrupto.
Não adianta você querer mostrar que é crente, se no teu coração ainda é uma pessoa carnal, ainda é uma pessoa mundana. Você precisa mudar o teu coração primeiro, aí sim vai refletir no teu exterior. Deus requer de nós uma mudança de mente, de pensamento e de atitude, uma mudança de dentro para fora.